Olá, pessoal do canal Filosofia com Óculos, tudo bem? Henrique na área e hoje uma entrevista muito especial. Estamos aqui com Ana Fernanda e Nádia Oliveira, diretora e comentadora do documentário Rosa, que saiu pela Enlabarca, Companhia Teatral, ou Jornadas Teatrais. Eu vou passar a palavra inicialmente para as duas, para elas se apresentarem e falar de como foi esse projeto. Meninas, obrigado por terem aceitado o convite, sejam bem-vindas e a palavra é de vocês. Imagina, o prazer é nosso estar aqui compartilhando contigo essa experiência. Bom, eu sou a Ana, né, Ana Fernanda, uma das coordenadoras do coletivo Enlabarca Jornadas Teatrais. Bom, é a segunda vez que eu estou por aqui, não vou dar uma otimizada nessa apresentação, mas eu sou atriz, pesquisadora e figurinista, sou do coletivo Enlabarca, e é isso. Vou passar a palavra para a Nádia, acho que a gente vai se conhecendo também ao longo da conversa. Eu concordo. Um prazerzão estar aqui com todos, para a gente compartilhar, conversar muito, que é tão importante, principalmente falando de Dona Rosa, né? E meu nome é Nádia Oliveira, sou atriz, sou pernambucana, faz 8 anos que eu estou aqui no Rio de Janeiro. Eu sou atriz, sou bailarina de sapateado, sou pesquisadora também, componho, a gente faz várias coisas, produzo também, e faço parte do coletivo Enlabarca Jornadas Teatrais, e a gente vem aí na nossa pesquisa, na nossa luta, e trazendo nossas narrativas do nosso povo, que é tão importante. Então, estar aqui debatendo sobre isso, que privilégio! Meninas, obrigado por terem aceitado o convite, e eu já quero começar com uma pergunta assim arrebatadora, né? Para quem ainda não assistiu o documentário e para quem já assistiu e quer conhecer mais essa personagem, por favor, me digam quem foi Dona Rosa. Quer começar, Nádia? Você que conheceu Dona Rosa depois? Eu acho que você poderia começar, porque eu não sou de São Pedro da Aldeia, mas eu conheci tanto o seu Gabriel quanto Dona Rosa a partir da vivência de Ana, que é daí. Então, veio tudo para mim com muito forte e muito importante, que eu acho que é uma história que deve ser conhecida no Brasil inteiro, porque é a nossa história, né? Mas tudo começa a partir de Ana na minha vida. Então, Dona Rosa Geralda da Silveira, é uma mulher preta, quilombola, natural de São Pedro da Aldeia. É uma mulher pouco conhecida na sua região, assim, né? São poucas as pessoas que já ouviram falar da Dona Rosa. Isso é algo muito peculiar, assim, que foi um dos ganchos, né, que fez, que me chamou a atenção, até mesmo quando eu a conheci, porque também sou de São Pedro, natural de São Pedro, assim como ela, mas não conhecia a história da Dona Rosa, conheci há pouco tempo. Dona Rosa foi uma mulher que é filha de escravizados, sempre lutou pela terra, é uma mulher rural, é uma trabalhadora rural da região de São Pedro. Não parece, mas São Pedro tem sim 70% da sua região é rural, embora seja conhecida pelas salinas e pela Lagoa de Araruama. E a Dona Rosa travou uma luta assim muito muito importante para a geração dela e para as gerações que vieram depois da Dona Rosa, principalmente para essa população quilombola que está aí há muito tempo travando uma luta pelo seu território, né, pela titulação da terra, pelo direito à terra, que pode não parecer que exista na região dos lagos, mas existe, é muito forte, né, assim como agora a expropriação imobiliária, né, que está aí, está vindo uma avalanche devastando tudo. E a Dona Rosa travou diversas lutas na região pelo direito à terra, né? Como uma mulher, claro que naquela época esse nome quilombola ele vem depois, né? Mas como uma trabalhadora rural, na década de 50, ela começou a travar e ia ser de fato um expoente assim nessa luta, né? E quando eu conheço Dona Rosa, eu fiquei extremamente apaixonada, porque eu venho na luta por saber mais da minha história. Eu, como mulher negra, a gente tem esse apagamento o tempo todo.
Então, quando a gente vai na escola de Dona Rosa, quando a gente já conhece Dona Rosa, uma mulher preta, vanguarda na luta pela terra nesse país. E eu ia pegar um gancho para falar também de Dona Rosa, é falar de como nós folclorizamos a narrativa, a história, a ciência do povo preto ou dos povos originários dos países. A gente sabe mais da história da classe dominadora branca nas escolas. É quase que você dissesse, eu sei muito mais do que aconteceu na crise de 29 do que eu sei o que é São Pedro da Aldeia, ou Paratibe, onde eu cresci, lá em Pernambuco, de onde veio esse nome, quem lutou pela terra, quem sou eu? É quase que o tempo todo não nos localizamos nessa história que é contada. A gente estuda mais de um outro que é tão alheio, tão distante de nós, e localizar nossos corpos nessa vivência, porque Dona Rosa sou eu, Dona Rosa somos nós. Dona Rosa é todas as mulheres negras, todas as mulheres que se levantam para lutar contra todo tipo de opressão, porque ela disse não. Desde os 9 anos de idade, como ela fala, ela foi partejada pela luta, né, Dona Rosa. E pensando muito como a questão de toda essa classe dominante branca que a gente aprende, que vem com esse heroísmo, né? Não como invasão e como violência, ou como expansão de mercado, se apaga toda a história de luta de um povo que vem lutando e que muitas existências que nós temos hoje e avanços são por causa dessa galera, Dona Rosa, por exemplo. Sim. Então, a importância, né, de Dona Você falou... Rosa... desculpa te cortar, Nádia. Nada, querida. Você falou da questão do apagamento e eu queria fazer essa pergunta para as duas. Qual a importância de fazer um documentário e trazer a história de Dona Rosa, né? Olhe, eu vou eu vou até para um negocinho mais atrás. Eu até separei uma coisa que sempre mexe muito comigo, como Dona Rosa mexeu muito comigo, né, Ana, nos estudos. Eu fiquei... Dona Rosa... E não tem tanta coisa assim. A gente se embasou basicamente em 2 teses, e Dona Rosa devia estar na escola, em todas as escolas. Principalmente eu sempre estudei em colégio público e a maioria de nós somos negros e a gente não escuta a nossa história, né? Como a gente acabou de falar. Para falar dessa importância de ir para trás, eu queria trazer um pouquinho Sankofa, que é um conceito Sanko, de voltar, e Fa, de buscar e trazer, que origina-se de um provérbio tradicional entre os povos africanos de Gana, Togo e Costa do Marfim. É representado por um pássaro com a cabeça voltada para as costas e carrega um coração ou um ovo no bico, meio estilizado. Ele representa um antigo provérbio nunca é tarde para voltar e apanhar aquilo que ficou para trás. E como a Abdias, aqui no Brasil, traz, retornar ao passado para ressignificar o presente e construir um novo futuro. É a necessidade de revisitar esse passado tão doloroso que tentam apagar, analisá-lo de uma ótica crítica, mesmo, não de velar, e construir uma nova identidade de transformação. Eu acredito sempre que a importância da gente estar revisitando desse trabalho que a gente faz na Em La Barca, de estar buscando, de trazer o passado onde eu estou, para onde eu vou. A gente não chegou aqui do nada, não. Todo mundo tem uma história, né, Nádia? Muito. E para a gente avançar, a gente precisa do que foi para o que é. E tem uma coisa que eu acredito, que o futuro é ancestral, né? Eu acredito que eu tenho que entender que tudo que aconteceu antes desse processo que eu vivo, colonizador, capitalista, existia uma vivência antes disso. Tudo não é só o que está estabelecido. A gente tem possibilidades de viver diferente. Travou. Quer falar, Ana? Ainda bem que eu travei num sorrisão, hein, gente? Então, para falar da Dona Rosa para a região é importante porque a gente não conhece, né? As pessoas não conhecem essa mulher. Assim como muitos também não conheciam, ou pouco conhecem a história do seu Gabriel, né? Seu Gabriel da Casa da Flor. E então já era falar sobre a Dona Rosa, fazer esse projeto documental, é registrar
na memória da cidade, das pessoas, é o nosso olhar sobre isso, né? Sobre ela e sobre as provocações que a gente estudou e que a gente levantou e que ela levantava também. Então, acho que é um registro de memória mesmo dessa mulher e dessa narrativa. Olha só que coisa legal. Eu vi a Dona Rosa falando, né? Onde tiver um trabalhador sem terra, uma terra sem trabalhador, lá nós estamos, né? Sim, Então, ela pegou mesmo essa luta do trabalhador, né? Para ele ter posse da terra, para ele ter uma identidade, né? Contra os grileiros, contra os agressores, contra o patrão, contra o marquês, né? Contra essas figuras brancas opressoras, enfim, ela lutou contra isso. Isso é incrível. Mas eu achei uma coisa tão legal, cara, porque eu sou poeta. E a Dona Rosa também, cara. A Dona Rosa colocou de alguma maneira brilhante a poesia na luta dela, cara. Gente, como é que foi pesquisar isso? Como é que foi essa descoberta para vocês? Né? A Dona Rosa... sem nunca ter ido à escola. Isso. E foi uma coisa que a gente... E, Ana, é muito natural ver ela falar, né? Sim. Poeticamente. É muito natural para ela. Porque o que ela escrevia estava no corpo dela, né? Era a vivência. É a vivência dela. Né? Então, não tem como tirar, ou como, enfim, ou até mesmo como escrever outra coisa, né? Era dela. E trazer a poesia de Dona Rosa é a gente trazer mais uma vez a história do povo negro, que às vezes a gente sempre tenta folclorizar ou desvincular essa luta dessa mulher que foi partejada pela luta, pelo avô. Lembra uma coisa, Ana, que eu acho que foi a filha dela que falou, que o avô dela, né, sempre tinha uma coisa com não baixar a cabeça, desde quando ela era criança. Sim. Porque as pessoas escravizadas, como ele, sempre tinham que andar de cabeça baixa. E depois do papel, né, que a Dona Rosa fala várias vezes que a escravidão acabou no papel, mas a escravatura estava continuando, cabeça erguida. Muda até o andar, eu fico pensando nisso que ela foi aprendendo com esse avô. Você lembra, Ana, que a gente escutou dela de erguer, e Dona Rosa veio, e eu fico pensando como ela não foi à escola, mas a poesia de Dona Rosa, até tanto é que ela fala, né, que talvez por tanta luta ela começou a fazer poesia. Sim. E você pensa nessa Rosa, né? Dona Rosa. É exatamente isso que ela fala, né? Eu comecei a fazer poesia por conta da minha luta, e ela registra isso. Nas poucas poesias que ela fez e que tem registradas, né? Como a Nádia já tinha comentado, a gente teve pouquíssimo material. Assim como, na verdade, a história da Dona Rosa está registrada na tradição oral, né? Então, hoje é bem pouco assim, o material que existe sobre ela, né? Por isso que o material da Gessiane foi tão basilar na nossa pesquisa. Teses disso foi fundamental. Né? E ter o contato com ela também foi muito importante. Assim. Além do material da Gessiane, a gente teve acesso a uma entrevista que a Mary Damasceno fez com a Dona Rosa. E aí, que está em áudio. E aí, então, ouvir a voz dela a mais, né, do que a gente joga na internet, então a gente tinha acesso a alguns vídeos. Só fazer um parêntese, Ana. Sim. A gente a fala da Dona Rosa muito firme, né? Sim. Fala de uma pessoa que tem convicção daquilo que está dizendo, né? Que é apaixonada daquilo que diz, né, Nadir? Ela tem propriedade no que fala, ela sabe o que vive. Assim, às vezes a gente também tem essa coisa da academia, né? De estar num lugar da narrativa, só daquela linguagem, mas a linguagem que a Dona Rosa traz é a linguagem da vivência dela, do povo dela, da luta dela, como ela faz questão de sempre dizer, cada pessoa, até na poesia dela, ela diz quem era o marquês tal fulano de tal, tal fulano de tal, o quanto ela foi ameaçada, o quanto ela foi preterida o tempo inteiro, mas ela não parava. Foi fulano de tal, foi família tal que estava fazendo isso. Ela estava ali o tempo inteiro reivindicando justiça. Por toda essa luta pela terra, por toda essa desigualdade, né? Ela, desde menina, aprendeu que a vida aqui está bem desigual, né? Sim. E eu vejo, assim, que a Dona Rosa tem um lugar de fala, né? Ela não fala como quem solta palavras ao vento, né? Não. Ela é uma pessoa que está engajada na luta, na causa dos trabalhadores rurais da região, né?
e ela fala dessa luta, porque ela sofre, inclusive, perseguição por conta dessa luta, e ela dá nome aos bois, né? Sim. Esse é um lugar de fala, então, não é uma fala puramente, como poderia ser uma fala acadêmica, não, é uma fala engajada, né? É uma fala que Uma vem do praxis. chão, né? Muita praxis. Tem uma cena no documentário, que fecha o documentário, que é uma dança. E ali a câmera foca nos pés e no chão. Eu achei aquilo tão poético. Eu tô até arrepiado. Eu achei aquilo tão lindo. Sabe? Uma música é cantada, né? Rosa, menina. Foi eu que escrevi. Foi você que escreveu, Ana linda, que né? me provocou. Menina revolucionária mulher. Menina revolucionária mulher. E aí eu achei aquele pé reivindicando um chão, um pé feminino reivindicando um chão, uma saia. Aquilo me formou tanta coisa. É a linguagem não verbal, né? É muito lindo, cara. Muito lindo. Tá no corpo, né? Tá no nosso tá no corpo. A terra faz parte do corpo, né, Nádia? Isso. E isso que você falou que é muito interessante, que às vezes, na própria luta, a gente só enxerga ou nos fazem enxergar todo o processo que é doloroso, sim. Mas olha a poesia de Dona Rosa. A poesia dela, ela não fala do subjetivo de um mundo ideal, ela fala do que ela vive, da luta, da terra, com terra sem homem, com homem sem terra. É muito concreto. E esse chão, né? Esse chão, ela fala o tempo inteiro. E a terra é um debate crucial para todas as coisas que a gente possa falar, tanto da desigualdade quanto hoje, que a gente está com vários problemas no ecossistema, né, do nosso mundo. Falar sobre a terra não pode se ausentar de falar da luta pela terra, com quem está essa terra, quem detém os poderes que limitam o trabalho ou o cuidado mesmo, porque terra é vida, né? A terra é vida que nos dá o alimento, a saúde, o nosso chão mesmo, né? Nossa base de vida. Nadi, como é que foi para você o processo de pesquisa para ser uma narradora do documentário? Olhe, foi muito especial mesmo, porque faz parte de uma pesquisa minha, pessoal mesmo, de estar procurando essas pessoas anônimas dentro da sociedade, mas que são lideranças dentre de tantas lutas do seu apagamento, né? Então, eu estou indo ao encontro de uma coisa que eu acredito, como eu estou na Ela Barca, que a gente está o tempo inteiro ressaltando as vozes desses anônimos que lutaram tanto por tudo, e eu agradeço por tanto. Então, tá com Dona Rosa, até mesmo escrever a música e ler e reler o que a gente tinha. E eu não tinha ido ainda no Quilombo quando eu escrevi, mas eu já tive algumas vivências. Eu também sou do terreiro. Então, eu acredito que o Quilombo, eu acredito muito no Quilombo. Às vezes, até na escola ou tudo, a gente lê o Quilombo como lugar de negro fugido. Não. Ali era uma perspectiva de transformação. O que estava sendo vivido ali era o não colonial, era uma forma diferente de viver, de luta ou de coletivismo. Como a filha da Dona Rosa fala para a gente, meu Deus, se ela tivesse um peixe, não tinha um peixe para ela que não era para todo mundo. Não tinha um levantar de manhã que o povo... Até, como era o nome daquela senhora que a gente conheceu lá, Ana, na feira? Dona Nice, contando que o quintal dela, eles trabalhavam todos juntos, né? Para fazer a melhor farinha, com muito orgulho. E quando ela fala com tanto orgulho, eu sou trabalhadora rural, meus pais foram trabalhadores rurais, meus filhos... E ela fala que foi uma pessoa realizada, né, Nádia? Eu achei linda essa fala dela. Realizada, sou muito feliz de trabalhar com a terra. Então, o que eu posso te dizer é que foi um enriquecimento pessoal e coletivo para a minha vida, e eu tenho certeza que para tantas vidas que vão ver esse documentário, vão ver Dona Rosa, a gente precisa escutar essa Rosa, desde menina revolucionária, que vem engajando e cuidando dos seus filhos num período extremamente difícil, ainda mais de uma mulher se colocar dessa forma, tanto é que ela vem na vanguarda, né? Ela é a primeira mulher. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ela é a primeira mulher a ir para a feira vender a farinha. E ela era criticada até pelas outras mulheres. Mas depois todas foram. Alguém tem que começar. E Dona Rosa foi. Mesmo com todas as críticas, ela revolucionou muito. Ela e todas as companheiras. Eu falo hoje que a gente não constrói nada sozinho e Dona Rosa sabia disso. Que era o tempo inteiro. Ela chegava firmemente falando: onde tiver um trabalhador rural sem terra, onde houver um, nós estaremos lá. Eu e todos nós. Ela
você é quase que... A gente não é um bloco. A gente é um tijolinho que vai construindo outros, que vão vindo outros. E ela conseguiu abarcar naquela comunidade quilombola, que por um tempo não foi chamada-se assim, principalmente pelo apagamento desse nome, se você for ver historicamente, né? Esse apagamento desse nome como se fosse um lugar de fugir, depois que a gente consegue resgatar esse nome desse encontro de um lugar onde a gente quer fazer uma transformação das nossas vidas. Principalmente todo o povo preto que é preterido, não tem terra, que a gente é sempre violentado o tempo inteiro. Ali é um espaço de luta, como eu digo, tem que falar da luta, porque ela fala que era muita luta. Da luta e de uma construção, de uma vivência nova, de um lugar com direitos à saúde, educação, a poesia, dentro disso tudo, a poesia, a arte. Então, para mim, foi um crescimento, além de pessoal, imagino que coletivo, porque eu vou levar isso para minha arte para sempre. Dona Rosa, comigo. Ana, eu vi que você assina a direção, né? 2 perguntas. É a sua primeira experiência assinando a direção? E segundo, como é que foi para você? É a minha primeira experiência assinando direção, embora num outro projeto, que inclusive eu tive a experiência e o prazer de trabalhar com a Nádia assim, mais próximo, embora eu já a conhecesse. A gente foi no período de pandemia, então a gente produziu alguns vídeos para esse projeto, né? Então a experiência que eu tinha era essa. E aí, quando veio a oportunidade de fazer esse projeto sobre a Dona Rosa, que foi através de um edital da Secretaria do Estado, né, do Rio, que foi o edital Cultura Presente nas Redes, era uma pesquisa que estava ali, quietinha, né, uma vontade que estava ali adormecida, e aí veio a proposta, a possibilidade do edital, e eu falei assim, agora. Se não for agora, eu não sei quando que vai ser, então vamos lá. E sentei, escrevi o projeto, vamos lá. Mandei, aí foi, rolou o projeto, eu falei assim, ai, meu Deus. Aconteceu, assim, naquele lado feliz, porque ia conseguir pôr em prática uma coisa que eu queria fazer e pesquisar há muito tempo, mas o outro lado também assim, né? Nunca fiz isso. E aí teve, tipo, Nádia, nunca fiz isso, Você Bruno. assina a edição também, né, Ana? Bruno, nunca fiz isso. Calma, nunca fez isso? A Nádia foi uma das primeiras que falou assim, Ana, pelo amor de Deus, para com isso, né? Menos, nunca fez isso. Mas é diferente, assim, uma coisa é a gente fazer uns vídeos mais curtos, a outra é você administrar um projeto, assim, né? Tipo, é claro que a gente teve um período de pesquisa juntos, né? Que foi super importante, fundamental, na verdade. Para mim, para o Bruno, que assinou o roteiro, para a Nádia, para a Nara, para todo mundo, para o Thiago, que estava na captação, para o Diego, que acompanhou a gente na gravação, né? Então, foi super importante para dar esse embasamento, né? Não só sobre a história da Dona Rosa, mas sobre tudo que a narrativa dela levanta. Então, assim, o meu nome está lá, mas essa assinatura é de fato coletiva, assim, né? Porque é aquilo, nada se constrói sozinho. Sim. Assinei a direção e a edição depois, que era uma coisa que eu queria também experimentar, embora nessa experiência que a gente teve, a gente também editava, enfim. Mas é aquilo, você grava, você vai, tem um projeto, sai com um roteiro, coisas você cumpre, né, que tá ali, você tem uma base, o roteiro na verdade é uma base, né, é um guia, assim, então você faz, gravou, a gente tinha muito material a mais, e aí quando eu sentei para poder... Então, eu queria saber como é que é editar um documentário, Ana, deve ser uma coisa extremamente complexa, né? Bom, foi complicado, mas foi bom, assim, Mas foi prazeroso. E em pouquíssimo tempo, né, Ana? Tem a gostosura da dor de cabeça, né? Porque ao mesmo tempo que, assim, é uma coisa que você quer muito fazer, você quer ver aquilo ali, né, tipo, montado. E ao mesmo tempo a gente tinha muito material, tinha materiais que eram bons, tinha materiais que eram excelentes e materiais que não é tão bom assim, porque a gente tinha um elemento que é clássico da região dos lagos, que é o vento. Sim. Esteve presente em todo momento, principalmente na região rural ali, né? A gente acha que venta só em frente da lagoa? Não. O vento esteve presente o tempo inteiro. E aí, depois, quando eu fui ver o material, a gente tinha material que
estava ali no roteiro, que era a nossa base, né, que a gente gravou. Tudo que estava no roteiro a gente gravou. Mas a gente gravou também mais, né? Porque As gravações são todas em espaço aberto, né, Ana? são todas externas, É. todas em espaço aberto. E a gente gravou num curtíssimo período de tempo, porque a gente tinha uma agenda bem apertada de um projeto que vinha logo depois, que foi o Lugar de Cabeça, né, o Entrada Franca. E aí a gente tinha um final de semana para gravar isso. Então a gente gravou de quinta a domingo. No primeiro dia, eu fiz só externa com o Thiago, e aí Thiago, hoje é o dia para a gente fazer todas as imagens que a gente pudesse. Então a gente saiu para dentro da área da extensão rural de São Pedro, e aí não, vamos parar aqui. Aqui, esse mato aqui, ó, aqui tá ótimo. Olha só esse enquadramento, vamos parar aqui. E aí, nisso de parar aqui, você tem muito material, né? Enfim. E aí, depois, a gente foi gravando com as meninas, que aí estava dentro do roteiro que a gente já tinha construído, que foi fundamental, porque não faz sentido nenhum, né? Você vai para o campo gravar e não tem uma base. Então, foi até mesmo para a edição depois. Embora o roteiro é a base, mas ele não foi ele é a primeira risca de giz, na verdade, né? E aí, conforme o material que a gente tinha, eu fui mudando algumas coisas, assim. Até materiais que a gente tinha pensado em gravar e não rolou de gravar. Ok, não tenho esse material, então vamos trabalhar com o que temos, vamos trabalhar com outros. Foi assim. É uma dor de cabeça gostosa. Imagino. E quando você vê o produto acabado, deve ser um prazer incrível, né? Olha, primeira vez que você vê ele fechado, né? A primeira sensação foi de alívio. Foi de, tá aqui, né? E aí depois você começa a namorar o que você fez, né? E eu já tô na fase do olha só o que a gente fez. Aí, Nádia, que legal, né? Foi muito. Acho que para todos, assim, como a Ana disse, a gente teve um curto espaço de tempo, foi diferente do Certo Seu Gabriel, que a gente tem uma equipe maior, né, Ana? Sim. E mais tempo. Uma estrutura maior, uma completamente estrutura. diferente. Mas o senhor Gabriel não tinha o vento, porque a maior parte do documentário foi gravado dentro da casa, né? Não, tinha o vento. Tinha o Tinha o vento. vento O também? vento da salina. E porque a casa da Flor, ela é extremamente ventilada, assim. Ah, tá. Fresca. Ela é toda construída, né, Ana? Nossa, é muito vento. São Pedro da Aldeia é muito vento. É porque a estrutura era outra, a gente conseguiu, né, camuflar de outra forma, assim. Mas o vento esteve presente bastante no Rosa e foi uma coisa que ali na edição eu falei assim, não, vou assumir o vento. Ele está aqui, não tem como esconder o vento. Então, ele faz parte Ele faz parte da narrativa. da narrativa. Então, Sim. ele quer contar também, então deixa ele aqui. Eu parrei, minha mãe. O vento. Acho importante a gente ter assumido, porque a gente trabalha com isso, né? A gente não quer esconder. A gente quer trabalhar mostrando o que a gente quer mostrar mesmo. E foi muito lindo ir no... Deixa eu fechar aqui para ver se rola, porque olha a minha cara como parou. Aqui tá tudo bem. O meu parou aqui. Eu tô Foi muito lindo estar lá, depois da gente fazer uma pesquisa grande, né? Na medida do que a gente pôde descobrir sobre Dona Rosa e sobre o Quilombo Caveira, estar lá como naquela outra fazenda. Você estar lá é totalmente diferente de quando você sai dos livros, né? De toda a história. Estar nos espaços, conhecer as pessoas que viveram essas histórias, pisar nesse chão onde aconteceu tudo se ressignifica, né? A gente tinha um roteiro X, tinha tudo, é um caminho, né, Ana? Como a Ana falou, a planta baixa, mas olhando as imagens, as pessoas, o chão, começa a vir outras coisas, né? Outra coisa que eu achei significativa, muito simbólica, foi a cena das pessoas escrevendo no chão, né? Então, aquele chão conta uma história. Eu achei isso também muito significativo. Isso. E aquela história foi escrita dentro do território da Fazenda Campos Novos. Então, quando a Gessiane escreve Quilombo dentro Nossa, da Fazenda Campos sim, Novos, Ana. É verdade, é verdade. a gente tinha um roteiro, né, um guia, assim, mas a gente não tinha um roteiro para conversar com a dona Nancy, por exemplo, né, que era uma possibilidade. Oi?
Ela é filha da Dona Rosa? Ela é filha da Dona Rosa. Ela é filha. A Dona Rosa teve 3 filhos. E ela estava muito à vontade, né? Naquele. Tava. Nossa, ela recebeu a gente assim, de Um braços amor, né? abertos, de Um braços amor. abertos. Muito carinhosa com a gente, né? Eu entro, minha filha, com muito É, prazer. Foi lindo. eu acho que tem um prazer de contar também, né? De compartilhar a sua história. Que é a história dela, né? A história da mãe dela é a história dela. E ela recebeu a gente na casa dela para poder conversar. E depois também que ela viu o documentário, ela agradeceu por esse registro da memória da família dela, da história da família dela. Nossa, que coisa linda. Então, isso, assim, de todas as... das pessoas que precisam, além da equipe, né? Ela era uma pessoa muito importante, assim, que a gente tivesse um retorno, né? E aí, quando ela deu esse tipo de retorno, é um alívio de... esse trabalho cumpre a função dele, né, também. Assim como cumpre a função dele quando ele é exibido dentro de uma escola, como ele foi exibido dentro de um evento em comemoração ao Dia da Mulher Negra latino-americana e caribenha. Então, foi para isso que ele foi feito. Então, quando isso acontece, poxa, deu certo. A flecha atinge o alvo, né, cara? É muito legal. E é tão bom escutar a filha, né? Porque a filha tinha outra idade, né? Dentro de tudo isso. É um outro ponto de vista da história dentro da história, né? Uma parte dramática, Nádia, eu acredito que eu gosto de escutar os pontos de vista, porque a história ela é concreta, mas ela tem vários pontos de vista para quem está vivendo ela, né? A partir de onde você está. E ela, né, Ana, lembrando quando criança, quando na época da ditadura, que tanto a mãe quanto outras pessoas da comunidade tinham que dormir na mata. Eu ia falar isso. Uhum. E contando assim como ela sentia doloroso isso. Ou nós aqui, às vezes, a gente estuda e olha nesse ponto, né? De mais concreto, que ela sentiu a acontecia. dor de não ter a mãe dela, porque a mãe tinha que fugir, né? Nossa! A mãe dela tendo que ir para o mato, e a mãe dela, que é tão carinhosa, que cuidava, que tudo, e tendo que fugir o tempo inteiro, porque toda hora era uma ameaça, né? Lá para ela e outros companheiros. E companheiras também, que tinham que fugir para a mata, e ela criança, vendo tudo isso e vendo todo o movimento acontecendo ao redor dela, né? Uhum. E ela sempre falava, nossa, minha mãe fazia tudo que ela podia por todos, era o tempo inteiro. Dona Rosa não e não queria nada sozinha. Ela sabia que para mover as coisas tinha que ir junto. Ela até falava. Aí vinha uma pessoa que não sabia como fazer, como, sei lá, até que fosse um documento, como mover, como mexer isso aqui. Minha mãe ia lá, vamos juntos, juntava todo mundo, vamos. Era sempre um quilombo mesmo, né? Um Era uma mulher aquilombar-se, né? engajada com a coletividade, né, Nádia? Isso, é um coletivo aquilombar-se, né? Que é um lugar de acolhimento, né? Que todos que viviam lá tinham esse acolhimento por Dona Rosa e por todos, né? Nádia, uma pergunta que eu deveria ter feito a você e não fiz. Fale. Não, eu estou perguntando a você. Tem alguma pergunta que eu poderia ter feito e não fiz? Alguma coisa que me escapou que você gostaria de falar? Não, agora não, assim. Acho que a gente foi desenvolvendo, né? Eu acho que de um tema a gente foi desenvolvendo outros e nesse papo trazendo outras coisas. Agora aqui na minha mente, acho que não tem nada que fugisse assim do que realmente a gente queria dizer até agora, hein? Não acabou ainda. Ana, tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito a você que eu não fiz? Eu acho que tem uma coisa que acho que é importante a gente falar e deixar registrado, que é a escola. A escola que é o nome da Dona Rosa, né? Que leva o nome da Dona Rosa. Quando o projeto surgiu, ele estava embasado, ele é embasado, na verdade, numa tríade, né? Memória, trabalho e educação. Embora a Dona Rosa não tenha frequentado a escola, né, por motivos de que precisava trabalhar para, né, ajudar a família, enfim, sobreviver, a escola hoje não, porque ela sempre levou, né, o nome da Dona Rosa.
É uma escola que está dentro da comunidade quilombola e é uma escola que nasceu ontem, é uma escola de 2013, né? É fruto de muita luta dessa comunidade para que a memória quilombola seja alimentada, passada adiante dentro da própria comunidade. Antes eles precisavam sair dali daquele espaço para poder, as crianças precisavam sair daquele espaço para estudar, né? Hoje eles têm uma escola que tem uma metodologia específica, um projeto pedagógico específico voltado para aquela comunidade, né? Que trabalha de uma outra forma para as crianças, né? Então, é uma escola que funciona até o 4º ano. Acho que os adolescentes ainda precisam sair dali para estudar, né? Então, a luta continua, né? Assim como a Dona Rosa, a luta continua, mas acho que é importante a gente frisar que a escola, e é a primeira escola quilombola do estado do Rio, está em São Pedro da Aldeia, está ali no Quilombo da Caveira. Nossa, E eu acho que é uma informação importante que a gente precisa passar adiante, assim, né? Isso. E reforçar, né? Sim. Entendendo como é a escola que leva também o nome de Dona Rosa, é vanguarda no Rio de Janeiro, né? Imagina tanta luta para conseguir ter uma escola dentro do quilombo, né? Do seu espaço, com uma narrativa que também rememore todo o processo de construção daquele espaço, né? Aquele espaço existe por causa dessas pessoas, né? Porque senão tinha todo mundo passado por cima. Ter uma escola com o nome da Dona Rosa é uma coisa muito simbólica, né? Uhum. Muito importante. É muito importante. Além do nome e do que essa escola vem trazendo, né? Sim. De uma narrativa diferenciada, que você entenda que tudo aquilo que você está vivendo ali, toda aquela terra que se propõe a toda aquela comunidade, é por causa de um povo que não parou. Até o fim. É o espaço que a gente é um espaço que a gente vê que a construção de narrativa é diferente. Ali vai ser diferente, precisa ser diferente. Precisa. Meninas, vamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu gostaria agora de dar um espaço para vocês de uma fala final, tá? Fiquem à vontade. Tem muito estudante, tá? Sobretudo alunos meus aqui de Santos Dumont, Minas Gerais, né? Aqui da escola onde eu trabalho, que são espectadores do canal. Então, fiquem à vontade para a palavra final. Podemos começar com a Nádia e depois com a Ana. Tá certo. Eu queria trazer um pouquinho do que eu trouxe do início para todos que estão assistindo, da importância de retornar ao passado para ressignificar o presente e construir um futuro. Saber que tudo que está aí estabelecido está aí porque a gente também conseguiu avançar muito para melhorar as coisas que estão aí. E tá sempre rememorando essas pessoas, tá rememorando a nossa vivência. E quando eu estou falando disso, eu também estou falando da Dona Rosa e de tantos outros. Estou falando da luta pela terra, que a gente hoje é tão importante a gente falar sobre tudo que está acontecendo no nosso ecossistema, tudo que a gente está acabando, que o capitalismo está tirando tudo e a gente está vendo os resultados já agora. Queria dizer para vocês que a luta da Dona Rosa é isso também. É a luta pelo cuidado, entendendo que 5% da população mundial, só 5% é o povo originário, que cuida de 80% do que a gente ainda tem de mata e coisas preservadas. Quando eu falo de povos originários, estou falando dos povos originários de África, dos povos originários indígenas que estão aqui no Brasil, dos povos quilombolas, das pessoas que têm ciência para cuidar da terra, não como exploração, mas como vivência. Não como negócio, né, Nádia? Não, como vivência, como terra, como mãe de cuidado, como um cuidando do outro. E para dizer para os alunos, para os jovens, que o futuro é ancestral. Nada sobre nós sem nós. E junto com eles, nós somos porque eles foram. E vamos agradecer e vamos rememorar e continuar, porque nós somos os ancestrais do futuro, tá, gente? O que a gente está fazendo pelos nossos que vêm por aí? Nossa, linda fala, Nádia. Gratidão. Obrigada. Ana, por favor. No documentário do seu Gabriel, a frase que abre, inclusive foi uma frase que a Nádia trouxe no processo de pesquisa, né, de construção, que é o nós somos porque eles foram e sempre serão. Eu acho que é uma frase que resume bastante
esse olhar para trás, né? Esse pássaro que está ali com os olhos no passado, mas está voando para frente. Então, para todo mundo que acompanha aqui, para a gente, né, também, é esse caminhar para frente, mas esse cuidado com as nossas raízes, com a nossa ancestralidade, com esse olhar para trás, mas esse olhar para trás e essa cabeça em direção ao futuro, assim, né? Esse cuidado com as nossas narrativas e o cuidado com a nossa memória. Meninas, eu queria agradecer esse encontro, foi lindo. Uma coisa muito necessária, né? Dona Rosa tem que ser rememorada, conhecida, né? Porque é uma pessoa fantástica. E esse vai ser mais um vídeo do Papo de Domingo. Você que está nos assistindo, né? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber vídeos, né? Comente, né? Tenho certeza que as meninas vão ter muito prazer de responder vocês, que esse bate-papo continue, né? Nos comentários. E a gente se vê no próximo Papo de Domingo. Um abraço. Tchau. Beijão, gente. Obrigada. Tchau, gente.